Oi, queridos alunos. Vamos agora fazer aí uns comentários sobre a prova de matemática do escrevente, a prova de amanhã. Eu peço para que você mantenha calma, né? Mantenha calma. Primeiro, procure as questões fáceis. Nesse concurso do escrevente, o número de questões aumentou, né? Então, com certeza, não vai dar tempo de fazer a prova inteira, né? Vai ficar aí 2, 3 questões para você chutar, se Deus quiser, apenas 2, 3. Mas procure, então, primeiro caçar as questões. Caça as questões fáceis, tá? Porque se por acaso não der tempo de resolver todas, as fáceis todas você respondeu, beleza? Para que você não perca uma questão fácil. Não fique nervoso, porque concurso toda hora tem. Toda hora tem um concurso bom, tá? Às vezes você não passou num, mas vem outro melhor na sequência e você acaba tendo uma oportunidade melhor. Tem coisa que acaba atrapalhando a tua vida, né? Às vezes você pega o primeiro concurso, é um concurso michuruca, aí você fica acomodado. Aí deixou, se você estudasse mais um pouquinho, passaria para o melhor. E passando agora, não fique contente só com isso, né? Pega o escrevente e fala, agora eu posso passar para técnico do TRF, aí daqui a algum tempo eu faça técnico do TRF, né? Aí depois posso fazer para analista, faça analista. Aí se você fez uma faculdade, sei lá, fiz direito, aí faz para procurador, faz para juiz, para presidente da república, e vai melhorando de vida, né? Ó, pelo menos eu acho que o importante não é o salário, tá? Tudo bem, dinheiro não é importante na vida da gente, ajuda, né? Mas a carreira, o teu dia a dia, isso é que importa, né? A gente vive só uma vez, a gente tem que ser feliz. Se não for feliz agora, perdeu a única oportunidade. Então, você passa 8 horas do dia ali, naquele lugar, trabalhando, tal, ganhando o teu pão. Se por acaso você não gosta daquele lugar, cara, isso vai te fazendo mal, todo dia aquilo, todo dia aquilo. Aí passa 20 anos, você passou a melhor fase da tua vida, que era a juventude, quando você tinha o pique ali, e fala assim, pô, eu perdi aquela melhor parte da minha vida, que eu poderia ter, sido mais feliz, tal. Aí começa com a idade, é uma dor aqui, uma dor ali, né? É que nem aquela história, eu vou guardar dinheiro para quando eu ficar velho, aí eu vou aproveitar. Depois dos 60 anos, tu aproveita o quê? Tu vai lá pro Rio de Janeiro, vou ver os caras pular de asa delta, você não pode pular mais. Vai fazer o rapel, não dá, não quer dizer, não adianta mais, passou da vida. Então, tem que viver também, tá? Procure viver, tá? Mas eu acredito que você vai ter um bom resultado. Outra coisa que eu alerto, no escrevente, principalmente esses concursos escrevente, INSS, tem um monte de gente que fica esperando o edital para começar a estudar. Poxa, com um mês, sai o edital, tem 40 dias, vem a prova, 50 dias. Com um mês, o tempo é muito curto para você pegar tudo aquilo. Na hora que você está pegando no tranco, está ficando legal, já vem a prova, né? Então, se você quer um concurso, estude com antecedência, né? Procure algum cursinho, e comece a estudar. Porque você estudou 2 meses, mas teve cara que está estudando 1 ano naquilo. O cara está muito mais preparado. Então, não espere o edital. No início de 2015, a gente vai ter um concurso do INSS. Concurso do INSS já garantido para o início de 2015. São 2.000 vagas, né? Uma boa oportunidade. Você quer ele? Já comece a estudar, não espere o edital. Tá? Nós vamos ter também concurso para os Correios, também com um número grande de vagas para 2015. A Receita Federal vem com uma série de concursos para 2015. Vai ter analista da Receita Federal, técnico da Receita Federal, fiscal da Receita Federal, um monte de concursos aí para a Receita Federal. Mas quer ser funcionário público, comece estudando antes, tá? E você consegue. Não tem aquela história do concurso é difícil, né? Se você insiste, bateu 2 meses, 3 meses, 6 meses, aí, sei lá, 1 ano, veio a primeira prova, você vai estar muito mais preparado, você alcança, tá? Quantas vezes você conhecia algum funcionário público e falava, pô, esse cara é burrinho, né? Mas ele se preparou para aquilo durante o ano, né? Ele pode ser burro para aquelas coisas, mas ele estava preparado para aquilo, né? Pode ser que, para vezes, o trabalho dele não é tão bom. Mas, olha, prepare-se com antecedência, tá? INSS é uma boa oportunidade que vem aí. E teremos também o TJ Interior.
O TJ interior, acredito que lá para fevereiro, março, o CNJ já deu lá o parecer, o definitivo. Então, esse edital do TJ interior deve sair ainda no primeiro trimestre. Então, escrevente novamente no primeiro trimestre para o interior. Então, uma outra oportunidade aí. É que, geralmente, interior, talvez você precise mudar. De algum lugar do interior de São Paulo tem lugar legal, né? O INSS, por exemplo, como é Brasil inteiro, você também pode escolher. Eu quero morar no Rio de Janeiro, eu quero morar no Ceará, né? O INSS também você pode escolher o local. Mas não espere, né? E amanhã vá com calma. Tente lembrar de tudo e tem o seguinte, beba bastante água, leve biscoito, leve chocolate, leve tudo que você vai precisar na hora, tá? Procure levar, sabe aquele biscoitinho que você come, faz um barulho, fica irritando todo mundo? Senta perto dos japoneses e fica lá irritando o cara perde a concentração, tá? Ou então você bota aquele perfume, sabe aquele perfume que é muito forte e ninguém aguenta, né? Toma um banho daquele perfume, senta perto do japonesinho e fica lá, o cara, tá com dor de cabeça. Ou então melhor, nem tomar banho, cara. Bota aquela meia, aquele tênis que tá bem sujo mesmo, ninguém vai ficar. Só não pode tirar o tênis, que aí nem o cara anula o cocô. Vamos lá. Olha, há um assunto que eu acho que provavelmente deve ter na prova, é um assunto de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Sempre cai. No curso, nós vimos várias questões disso. Eu vou fazer algumas questões, vou te dar o contexto, tá? O contexto para você procurar esse contexto na prova. Vamos imaginar, por exemplo, a seguinte situação. Você tem uma escrevente chamada Arlete. Então, bota assim, ó, Arlete. Uma escrevente chamada Arlete. E outra escrevente chamada Salete. Arlete e Salete. Arlete e Salete trabalham lá no TJ e elas precisam arquivar uma quantidade de documentos, de processos. Então, vamos imaginar que elas vão arquivar no total 400 documentos. Vão arquivar 400 documentos. Isso quer dizer que a Arlete vai dividir com a Salete esses 400 documentos. Suponha que a Arlete, nessa divisão, ela vai ficar com X documentos e Salete com Y documentos. Tá ok? É evidente que no total são 400 documentos, a Arlete vai ficar com X e Salete com Y. Essa soma X mais Y tem que dar quanto? Tem que dar 400. Então você já sabe que o X mais o Y tem que ser 400. Porque é a soma das quantidades dos documentos que elas dividiram. Vamos supor que elas vão dividir, então, esses 400 documentos de maneira diretamente proporcional. Então, vou falar que essa divisão é uma divisão que vai ser feita de maneira diretamente proporcional. Quer dizer que X e Y vão ser diretamente proporcionais ao tempo de serviço que cada uma tem no TJ. Tá ok? Então, eu vou colocar aqui uma variável que vai ser o tempo de serviço. O tempo de serviço. Vou colocar o tempo de serviço em anos, tá? Tempo de serviço em anos. Vamos supor, por exemplo, que a Arlete, ela já está no TJ há 12 anos. E a Salete está no TJ há 8 anos. Então, as quantidades dos 400 documentos vão ser divididas entre Salete e Arlete de maneira diretamente proporcional ao tempo de serviço. Arlete tem 12 anos no tribunal e Salete tem 8 anos no tribunal. Aí ele pergunta, qual é a quantidade de documentos que vai ficar para Arlete e a quantidade que vai ficar para Salete? Quais são essas quantidades? Bem, no curso nós aprendemos o que são grandezas diretamente proporcionais, né? Diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Ó, você lembra do curso? Duas grandezas são diretamente proporcionais. Se a razão entre valores é constante. É ou não é? Duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre valores é constante. Estão lembrando? Estão lembrando? Se são diretamente proporcionais, a razão entre os valores é constante.
Já que x e y são diretamente proporcionais a 12 e 8 anos, a razão entre esses valores vai ser constante. A razão entre x e 12 é constante. É igual a razão entre y e 8. É igual a razão entre y e 8. Diretamente proporcional, razão constante. Diretamente proporcional, razão constante. Divisão constante. Lembrando. Nesse caso, se eu chego a essa proporção, eu posso usar uma propriedade que a gente usou bastante. Eu posso somar em cima e somar embaixo, não posso? Então, nesse caso, continua com igual, soma em cima, x mais y. Soma embaixo, 12 mais 8. Mas x mais y, você sabe que dá quanto? 400. Em cima dá 400. Embaixo, 12 mais 8 dá quanto? Dá 20. E você fica com 400 dividido por 20. 400 dividido por 20 dá quanto? Dá 20. Tu achou esse 20 que é a constante de proporcionalidade. Quando você achou isso, está resolvido o problema, não está? Por exemplo, para achar o x, você vem aqui e faz x sobre 12. X sobre 12 é igual a quanto? É igual a esse 20 aqui. X sobre 12 é igual a 20. E se x sobre 12 é igual a 20, quem é o x? É 20. 12 está dividindo, vai para o outro lado? Multiplicando. 20 vezes 12. Portanto, o x é igual a quanto? 240. 240 vai ser a quantidade de quem? Da Arlete. 240 é a quantidade da Arlete. A Arlete vai arquivar, então, 240 documentos. E da Salete? Para a Salete, vai ser o y. Eu posso fazer a diferença dos 400, tirar os 240, aí vai ficar a quantidade da Salete. Ou eu posso vir aqui, y sobre 8 também é igual a 20, né? Y sobre 8 também é igual a 20. Y sobre 8 é igual a 20. Nesse caso, esse 8 está dividindo. Vai para o outro lado? Multiplicando. Logo, y vai ser 20 vezes 8. E 20 vezes 8 dá 160. Então, y é 160, é a quantidade da Salete. É a quantidade da Salete. Então, a Arlete vai ficar com 240 documentos e Salete com 160 documentos. Se por acaso na banca tiver alternativas, e nesse caso vai ter 240 e 60, você observa que a resposta, como é diretamente proporcional, bastaria dividir. 240 por 12 dá quanto? 20. 160 por 8 dá 20. Então, bastaria ver qual a alternativa que está dando divisão constante. Mas ela não vai te fazer isso. A VUNESP vai tentar evitar que você faça pelas alternativas. Então, nesse caso, a pergunta dela poderia ser assim, a quantidade de documentos arquivada por uma delas. Uma foi 140, outra foi 160. Ou vai perguntar a quantidade da Salete. Aí vai ser 160. Mas todo mundo acompanhou? Nós vimos isso aí com muita frequência no curso, né? E aprendemos até a resolver esse tipo de coisa de cabeça, né? Você, pega o 400, soma 12 mais 8, 20. 400 dividido por 20, dá quanto? Dá 20. 20 vezes 12, 240. 8 vezes 20, 12 vezes 20, 240. 8 vezes 20, 160. Não era assim que a gente fazia de cabeça? Quando for diretamente proporcional, é moleza, dá para fazer assim. Então, o que a VUNESP pode fazer? É te dar uma tabelinha, dizendo que são 400 documentos, aí dá Arlete e Salete. Aí fala que a Arlete, nessa tabelinha, bota tempo de serviço, diz que a Arlete está há 12 anos e a Salete há 8 anos. Aí te apresenta uma questão de grandezas diretamente proporcionais. Mas na mesma tabelinha, ela pode continuar e colocar também dados para uma questão de inversamente proporcional. Todo mundo entendeu isso daqui? Então vamos continuar ainda com a Arlete e a Salete, tá? Com o mesmo contexto. Então, continuando aqui, imagina que a gente está com os 400 documentos,
E aí eu continuo tendo Arlete, Arlete e Salete. Arlete e Salete. E elas vão dividir esses 400 documentos. Arlete vai ficar com X, Salete com Y. Essa soma X mais Y, você já sabe que vai dar quanto? 400. Mas agora, ela vai te dizer que essas quantidades X e Y vão ser inversamente proporcionais. Essas quantidades vão ser inversamente proporcionais. Agora, as idades. Então, ela te apresenta agora a idade de cada uma. A idade de cada uma. As idades e anos. Idade e anos. Ok? Ela te diz, por exemplo, na tabelinha, que Arlete tem 40 anos e Salete tem 24 anos. Então, ela vai dividir aqueles 400 documentos entre Salete e Arlete, mas só que vai ser de maneira inversamente proporcionais às idades. Aí, na mesma tabelinha, ela te coloca duas questões. Uma questão de diretamente proporcional e outra de inversamente proporcional, aproveitando os mesmos dados. E agora, como é que a gente faz? Bem, primeira coisa, recorde o curso. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais. Eu já sabia que diretamente proporcionais é o quê? A razão é constante. Agora, quando for inversamente proporcionais, o produto é constante. Lembra disso? Duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto é constante. Duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto é constante. Você multiplica da constante. Aí vai ser inversamente proporcionais. Nesse caso, como x e y são inversamente proporcionais a 40 e 24, o produto entre x e 40, esse produto entre x e 40, que é 40x, é constante. É igual ao produto entre y e 24, que é 24y. O produto constante. Beleza? Então, inversamente proporcional, o produto é constante. Aí tu vem fazendo essas contas, você vai assim, ó, pô, tem 40 e 24. Esses números são grandes, não são? Eu gosto de trabalhar com números pequenos, que dê para fazer conta. Então, dá para simplificar 40 e 24, não dá? Então vamos simplificar 40 e 24. Dá para simplificar por quanto? Por 8? Não dá por 8? Dá por 2, dá por 4, dá por 8, né? Então vamos simplificar por 8. 8 é legal, ó, já diminui bastante. Quer dizer, vamos dividir tudo por 8. Ó, 40x dividido por 8. 5x. 24y dividido por 8. 3y. Aí você ficou com 5x igual a 3y. Agora os números estão menores, né? É melhor trabalhar com 5 e 3 do que com 40 e 24. Legal? Agora eu cheguei que 5x é 3y, eu falo, poxa, esse negócio está complicado, não está legal, né? Você lembra no curso que eu te dei uma técnica que é muito legal, que dizia assim, ó, quando você encontra uma questão que você não sabe resolver, a melhor técnica é transformar ela numa questão que você sabe resolver. E aí você resolve e está pronto. Né? O problema é como transformar. Aí você pensa assim, ó, eu tenho 5x igual a 3y. Nós acabamos de fazer isso aqui, que eu tinha razão. Agora eu tenho o produto. Se fosse razão, era moleza, né? Eu usava o negócio de somar em cima e somar embaixo. Quando for razão, já sei resolver. Aí eu falo, poxa, se eu estou aqui, o produto eu não sei, mas se fosse razão, eu saberia resolver. Então procure transformar isso em razão. Como é que eu posso transformar 5x igual a 3y em igualdade de razões? Você pensa assim, ó. Aqui tem x e aqui tem y. Aí você pensa, ó. Esse 3 está do lado direito, ele está multiplicando, não está? Se eu jogar para o lado esquerdo, ele vai dividindo. Esse 5 está do lado esquerdo. Se eu jogar para o lado direito, ele vai
dividindo. Está multiplicando do lado esquerdo, vai para o lado direito, dividindo. É ou não é? Agora eu transformei em igualdade de razões. Esse probleminha eu sei resolver. Como é que eu resolvo? Você soma em cima e soma embaixo, que é igual a outra solução. Somando em cima, você tem, ó, x mais y. Somando embaixo, você está com 3 mais 5. 3 mais 5. Em cima, o x mais y, você lembra? Era quanto o x mais y? Era aqueles 400. E embaixo, 3 mais 5 dá 8. Você está com 400 dividido por 8. 400 dividido por 8 dá quanto? Dá 50. E agora, quando eu achei essa constante aqui, a questão está resolvida. Porque para achar o x, eu venho na primeira aqui, ó. X sobre 3 é igual a 50. X sobre 3 é igual a 50. Esse 3 está dividindo do lado esquerdo. Se você passar para o lado direito, ele vai multiplicando, né? Então, x vai ser 50. 3 está dividindo, vai multiplicar. O x é 50 vezes 3, 150. Então, 150 é a quantidade de quem? 150 é a quantidade da Arlete. A Arlete vai arquivar 150 documentos. Para achar essa Arlete, eu posso chegar dos 400, tirar 150 que é da Arlete. Vai ficar quanto para essa Arlete? 250, né? Ou você pode também fazer aqui, ó. Vem aqui, ó. Y sobre 5 também é igual a 50. Y sobre 5 também é igual a 50. Logo, y é 50. 5 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. O y fica 50 vezes 5. Vai dar quanto? 250. 250 é a quantidade da Salete. Tranquilo, tranquilo? Então, a Arlete vai arquivar 150 documentos e Salete 250. Acompanharam? Dividimos de modo inversamente proporcional às idades. Quando é diretamente proporcional, quando uma variável cresce, a outra cresce. Inversamente, quando uma cresce, a outra decresce. Por exemplo, ó, quem é a mais velha? A mais velha é quem? A Arlete, né? A Arlete é mais velha. Ela tem 40 anos. A outra tem 24. Então, a Arlete é mais velha. Como é mais velha e é inversamente proporcional, a quantidade dela vai ser a menor. Porque é inversamente. Beleza? Às vezes dá até para eliminar algumas alternativas observando essas coisas. Tá? Se fosse diretamente proporcional, como no anterior, repara aqui, ó, o tempo aqui era diretamente proporcional. A Arlete, ela tem mais tempo, né? Então, é maior, né? Então, ela vai pegar a quantidade maior, que é 240 maior do que 160. Ok? Todo mundo acompanhou? Eu espero que tenha alguma questão onde ele vai te mostrar uma tabela. Na tabela vai dizer que tem, por exemplo, Arlete e Salete. Aí vai te dizer que a Arlete, ela tem 40 anos e Salete 24 anos. E diz também que o tempo de serviço da Arlete é de 12 anos e 8 anos. Ela faz uma primeira questão fazendo a divisão diretamente proporcional e uma segunda fazendo inversamente proporcional, aproveitando a mesma tabelinha, a mesma informação. Legal, legal? Todo mundo lembra disso? Então, na prova, com certeza, deve ter uma questão usando esses assuntos aí. Aí, vamos pensar mais um pouco, ó. Vamos imaginar que ainda estamos no TJ. No TJ. E lá no TJ, você tem uma escrevente. Existe lá no TJ uma escrevente chamada Janete. E tem outra escrevente chamada Marinete. Janete e Marinete. Janete e Marinete vão arquivar alguns documentos. Mas ele agora não informa qual é a quantidade total de documentos. Não diz qual é a quantidade total de documentos. Mas ela diz que essa quantidade, que eu não sei qual é, ela vai ser dividida de maneira diretamente proporcional.
Então aqui, ó, vou ter a quantidade de cada uma quantidade de cada uma, e vamos pensar aqui, ó, diretamente proporcional, bota aqui, ó, tempo de serviço. Tempo de serviço. Ok? Tempo de serviço. Aí fala assim, olha, a Janete, ela trabalha lá no TJ há 20 anos. Então diz que a Janete trabalha no TJ há 20 anos. E a Janete arquivou 100 documentos. Então trabalha há 20 anos e arquivou 100 documentos. E diz que a Marinete tem, sei lá, Marinete tem 30 anos. Marinete tem 30 anos. Aí pergunta, qual é o total de documentos? Então, vai dividir de maneira diretamente proporcional. Então, imagina aqui, ó, eu vou ter aqui a divisão feita de maneira diretamente proporcional. Aí, essa divisão diz que a Janete tem quantos anos? 20 anos, né? A Janete tem 20 anos de tempo de serviço, tá? 20 anos de tempo de serviço. Pode botar anos, fica muito tempo, né? A Janete fica muito velhinha. Vamos colocar em meses. Ó, meses. Então, pensa assim. A Janete está lá no TJ há 20 meses. Tá? 20 meses. Se eu botar 20 anos é muita coisa. 20 meses. Fez o concurso há pouco tempo. E ela trabalha 20 meses no TJ e ela arquivou 100 documentos. Então, ela arquivou 100 documentos. E diz que a Marinete está no TJ há 30 meses. Marinete está no TJ há 30 meses. Aí, quantos documentos a Marinete arquivou? Não sei, eu não sei o total. Vamos chamar de X. A pergunta da questão é qual é o total de documentos? Qual é o total de documentos? Essa é a pergunta. Repara que X não é o total de documentos. X vai ser a quantidade da Marinete. Para achar o total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a quantidade da Marinete, achar o X, depois somar com 100 da Janete, para ter o total, não é? Então vamos achar? Já que a relação é diretamente proporcional, o que nós falamos quando as grandezas são diretamente proporcionais? A razão é constante. Duas grandezas são diretamente proporcionais. Se o quê? Se o quê? Se a razão é constante. Isso significa que a razão entre 100 e 20 é constante. É igual a razão entre x e 30. Se as grandezas são diretamente proporcionais, a razão é constante. Essa razão entre x e 30 é x sobre 30. É constante. É igual a razão entre 100 e 20. É igual a razão entre 100 e 20. Então, basta resolver isso aqui. Beleza? Aí você faz, ó. X está para 30 é igual. 100 sobre 20. Dá para dividir 100 por 20, não dá? 100 dividido por 20 dá quanto? Dá 5. Ah! Então, x sobre 30 é igual a 5. Quem será o x? É 5. 30 está dividindo. Vai para o outro lado? Multiplicando. O x é 5 vezes 30. E 5 vezes 30 dá quanto? Dá 150. Ah. Logo, a Marinete vai arquivar 150 documentos. A Marinete vai arquivar 150 documentos. Mas tome cuidado. Essa não foi a pergunta do problema. O que nós queremos saber? O total de documentos. E para responder, então, o total de documentos, o que você vai fazer? Resposta. O total de documentos. Bem, o total de documentos vai ser a quantidade da Janete mais a quantidade da Marinete, né? A Janete arquivou quantos? Quantos? Janete arquivou 100 documentos. Mas a Marinete arquivou 150 documentos.
Logo, o total de documentos vai dar 250 documentos. O total de documentos será 250 documentos. Então, fique de olho na pergunta, tá? Você acabou de fazer, veja, qual é a pergunta do problema, né? Que tem muita gente que chega aqui e fica ansioso, e aí tem na alternativa, marca sem reparar que não foi essa a pergunta. Ok? Tudo jóia? E fique de olho que às vezes a Vanessa pergunta assim, ó, qual é a quantidade do mais velho? Qual é a quantidade do mais novo, né? Então, você chegou na resposta, qual é a pergunta antes de responder. Legal? A prova é fácil, cuidado para não errar no final. Todo mundo acompanhou isso aí? Então, fica de olho. Duas grandezas são diretamente proporcionais. Se o quê? Se a razão é constante. Duas grandezas são inversamente proporcionais. Se o quê? Se o produto é constante. Legal? Repara aqui, ó, que 100 dividido por 20 dá quanto? Dá 5. 150 dividido por 30 dá quanto? Dá 5. Beleza? Razão constante, pois é diretamente proporcional. Divisão constante. Bem, aí o problema que a gente teve, principalmente nesse escrevente, todos os cursinhos enfrentaram esse problema. Como esse ano foi o ano de eleição, depois e teve a Copa do Mundo, muita gente ficou para estudar quando saiu o edital. Aí o tempo ficou curto. E a gente teve que apertar alguns assuntos. E um assunto que entrou nesse programa, novo agora, né? E provavelmente vai ter alguma questão sobre ele, mas que todos os cursinhos passaram por cima ou deram superficialmente, é o assunto de geometria, né? Então poderíamos ter alguma questão de geometria lá. E para isso eu preparei então uma ideia de a gente discutir alguma coisinha de geometria, tá? Geralmente são questões fáceis da VUNESP. E um assunto de geometria que é muito frequente, é muito importante, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele tem muita chance de cair na prova. Então vamos recordar o Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Você aprendeu o Teorema de Pitágoras lá no ensino fundamental, não era? No ensino fundamental, a professora te apresentou o triângulo retângulo, não foi? Então você tinha aqui um triângulo retângulo. Aí um triângulo retângulo, quer dizer, esse ângulo aqui, ó, vamos imaginar que é o ângulo reto. Aí você tem um vértice A, um vértice B e um vértice C. Então, no triângulo retângulo, aqui é um triângulo retângulo, um triângulo retângulo. Então, quer dizer, esse ângulo é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é o maior deles, né? Esse lado aqui, a gente chama de hipotenusa e representa por A. Beleza? Então, esse A é a hipotenusa do triângulo retângulo. O lado oposto ao vértice B, vou chamar de Bzinho, o oposto ao vértice C de Czinho. Quer dizer, o lado maior é a hipotenusa. Os outros dois lados, Bzinho e Czinho, são chamados de catetos. Lembra disso? Então, tem a hipotenusa e tem os dois catetos. A hipotenusa, B e C são os catetos. E o Teorema de Pitágoras te diz o seguinte, olha, como é que é o teorema? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, te diz que A ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é B ao quadrado mais C ao quadrado. Este é o Teorema de Pitágoras. Esse é o Teorema de Pitágoras. Legal, legal? Então ele pode te dar uma figura onde você tem os catetos, B e C, pergunta qual é a hipotenusa, aplica essa fórmula e você chega. Todo mundo acompanhou? Todo mundo sabe disso. Agora vamos ver algumas observações. Ó. Uma observação. Vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Você tem aqui um triângulo retângulo, botar aqui A, B, C são os vértices. Aqui está o ângulo reto.
Então, repare que essa base aqui é a hipotenusa, né? Essa base aqui é a hipotenusa, é o Azinho. Aqui, ó, é o Bzinho, o cateto Bzinho, o cateto Czinho. Mas, por algum motivo, você teve a seguinte ideia, ó. Qual foi a tua ideia? A tua ideia foi a seguinte: vou pegar esse cateto B e vou desenhar aqui, ó, um quadrado, usando como lado do quadrado esse cateto B. Legal? Então, desenha aqui um quadrado, legal? Isso aqui é um quadrado, então é B, 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 B. Aí falou, eu tive uma outra ideia. Eu vou pegar esse cateto aqui, ó, vou desenhar aqui um quadrado. Com lado C. O cateto é um outro lado, legal? Aí, eu cheguei aqui na hipotenusa e desenhei também um quadrado aqui. Usando essa hipotenusa como lado do quadrado. Ok? Aí, eu pensei aqui é um quadrado, né? Aí eu pergunto, qual é a área do quadrado? Todo mundo sabe. A área do quadrado, como é que calcula? É o lado ao quadrado. Então, essa área, vou chamar de S1, tá? É a área S1. A área desse quadrado, eu vou chamar de S2. E a área desse quadrado embaixo, da hipotenusa, eu vou chamar de S. Ok? É possível se demonstrar que, se você construir quadrados com os lados do triângulo retângulo, a área do quadrado maior, desse quadrado que tem como lado a hipotenusa, essa área que eu estou chamando de S, ela pode ser calculada como sendo a soma das áreas dos outros dois quadrados. S1 mais S2. Quer dizer, eu estou te dizendo que a área S é igual à soma das áreas dos outros dois quadrados. Essa área desse quadrado de baixo. E é fácil, gente, ó. Por exemplo, ó. Pensa comigo aqui, a seguinte situação. Quem é S1? S1 não é a área desse quadrado? Qual é o lado do quadrado? É B. Então, a área do quadrado do lado B é quem? B ao quadrado. Quem é o S2? É a área desse quadrado aqui, de lado C. Então, S2, qual é a área daquele quadrado? C ao quadrado. Se você somar, você vai ter S1 mais S2. S1 mais S2. O que vai dar lá? B ao quadrado mais C ao quadrado, concorda? Então, S1 mais S2 é igual. Quem é B ao quadrado mais C ao quadrado? O triângulo é retângulo? Por Pitágoras é A ao quadrado. Mas quem é A ao quadrado? É a área S, né? A área desse quadrado de lado A não é A ao quadrado? Então, A ao quadrado é S, quer dizer, S1 mais S2 é igual a S. E demonstramos a nossa propriedade. A propriedade é, se você tiver quadrados, com os lados dos quadrados são os catetos e o quadrado que é a hipotenusa, a área desse quadrado maior é igual à soma dos outros. Por exemplo, se a gente falar na questão, olha, que ele construiu um quadrado de área 9, aqui construiu um quadrado de área 16, e pergunta qual é a área desse quadrado? É só fazer o S igual a S1 mais S2, o S igual a S1 é 9, S2 é 16, a área lá de baixo é quanto? É 25. Ok? E além disso, gente, ainda tem uma outra coisinha aqui. Olha que interessante. Se a área daqui é 25, quanto que vai do lado? É 5, né? Porque 5 ao quadrado é 25. Ok? Podemos até falar um pouquinho mais, olha, do seguinte. Eu fiz com quadrado, né? Eu fiz com quadrado. Eu poderia também ter feito a seguinte situação, ó. Você tem aqui o triângulo retângulo. Tem aqui o triângulo retângulo. Ângulo reto. Aqui você tem a ABC. Aí, nesse caso, aqui é o lado do cateto Bzinho, o cateto Czinho, aqui a hipotenusa A, tá? Imagine que eu cheguei aqui, peguei o compasso, botei aqui no meio e fiz este círculo. Peguei o compasso, botei aqui no meio e fiz este círculo.
Peguei o compasso, botei aqui no meio e fiz este círculo. Ok? Fiz semicírculos, semicircunferências, onde o diâmetro seria o cateto, outro diâmetro é o cateto, outro diâmetro é hipotenusa. Aí eu digo que a área desse semicírculo é S1. A área desse é S2. E a área desse aqui é S. Aí eu pergunto, qual é a área S? A mesma propriedade vale nesse caso. Você pode demonstrar, eu não vou demonstrar aqui, que nosso tempo está curto, que a área desse cara aqui, ó, desse semicírculo com diâmetro que é hipotenusa, é igual à soma das outras duas. É a mesma propriedade, não é? Não é a mesma propriedade? Então, se ele fizer semicírculos aqui e perguntar, ó, essa área aqui mais essa área aqui, dá quanto? Essa mesma área aqui. Legal, legal? Todo mundo viu? Uma propriedade interessante. Na realidade, essa propriedade que eu estou te falando, ela vale na seguinte situação. Se você tiver uma figura aqui e tiver outra figura equivalente aqui e outra equivalente aqui, por exemplo, aqui é quadrado, aqui é quadrado, aqui é quadrado. Ou aqui é semicircunferência, semicircunferência. Aqui é triângulo equilátero, triângulo equilátero. E aqui é S1, S2, S3. Se as figuras forem equivalentes, a fórmula vai valer sempre. O S é o S1 mais S2. Ok? Então aquela propriedade é muita chance de aparecer em alguma prova. Aí onde eu falo para vocês, olha, vocês conhecem as núlulas? As núlulas de Hipócrates? As núlulas de Hipócrates. Núlulas de Hipócrates. Também, às vezes, a gente fala de lua nova. Lua nova. Tem gente que fala lua nova. Como são as núlulas de Hipócrates? É o seguinte, ó. Imagine que você tem um triângulo retângulo. Tem um triângulo retângulo. ABC. Aqui é o ângulo reto. Aqui é a hipotenusa A. Cateto B, cateto C. Aí você vem com o compasso, coloca aqui, faz aqui, ó, um semicírculo. Coloca o compasso aqui, faz aqui um semicírculo. Aí coloca o compasso aqui e faz aqui, ó, um semicírculo. Legal? Todo mundo entendeu? Aí, essa região aqui, ó, e essa região aqui, são conhecidas como núlulas de Hipócrates. Ou lua nova. Não parece a figura de uma lua nova? Não. Parece a figura de uma lua nova. Tá? Vou supor que esse triângulo retângulo tem uma área. Esse triângulo retângulo tem uma área que eu vou chamar de T. Então, T vai representar a área do triângulo retângulo. T é a área do triângulo retângulo. Ok? T é a área desse triângulo retângulo. Vamos supor que essa área aqui é S1. E essa área dessa luna é S2. E ele vem e te pergunta, qual é a área total que está sombreada? Ele pergunta, qual é a área das lunas? Pergunta, quanto vale S1 mais S2? Esta seria a pergunta dele. Como você calcula isso? É fácil, gente. Ó, vou chamar essa área aqui de S1, né? Aqui é S2. Esse pedaço aqui, ó, não entra no negócio, né? Vamos chamar esse pedaço aqui de X. E esse aqui de Y. Tá legal? Você olhando para essa figura, para essa, ficou fácil. Porque você sabe aqui, ó, que S1 mais S2 é o S, não é? Esse S1, não vou chamar de S1 não, vou chamar de outra coisa para não confundir com aquilo lá. Isso aqui eu vou chamar de X, tá? Isso aqui é X e isso aqui é Y. Eu quero saber a área das lunas. Então, eu quero saber quanto vale X mais Y. Agora você repara o seguinte. Esse S1 é toda essa região aqui, né?
É isso mais isso, é o S1, né? Esse S2 é todo isso aqui, ó. Isso aqui aqui não pode ser chamado de Y. Usar outra letra, U e V. Pronto. Então, quer saber o X mais Y? Aqui é U e aqui é V, tá? Beleza? Agora, quem seria o S1 aqui? Seria o S1. Isso aqui seria o X mais U. O S2 seria tudo isso. Seria o Y mais V. E você sabe, então, que esta região aqui, ó, tá vendo essa semicircunferência aqui? É essa aqui, ó. É essa aqui. Simplesmente eu peguei ela de baixo e bati para cima. E ficou sendo assim. Mas essa aqui, ó, é essa que está aqui embaixo. É ou não é? E você sabe que S1 é igual a S, mas S2 é igual a S. Quem seria o S1? Seria X mais 1. Quem seria o S2? Seria Y mais V. A soma dessas duas áreas é essa área de baixo, que é exatamente essa área toda aqui, não é? Que seria U mais V mais T. Seria U mais V mais o T. Tem U aqui, corta. Tem V aqui, corta. O que fica do lado esquerdo? X mais Y. O que sobra do lado direito? O T. Olha que propriedade interessante. A soma dessas áreas das duas lunas dá exatamente a área T, que é a área do triângulo. Que legal, cara. Então, se a gente falar assim, ó, tem um triângulo retângulo, onde aqui, ó, aqui é 3 e aqui é 4. A área do triângulo é o quê? É o produto da base vezes altura. 3 vezes 4 dá 12. Dividido por 2 dá 6, né? Essa área aqui, então, seria 6. Aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Dividido por 2 dá 6. Ele pergunta qual é o total da área X mais Y. O que você faz? 6, área do triângulo. Legal? Vocês entenderam? Então, se ele te der, por exemplo, a área do triângulo e perguntar qual é a soma dessas duas áreas, é a área do triângulo. É igual. A soma das duas áreas, a soma das lunas é a área T. Ok? Todo mundo viu? Alguma dúvida aí? Aqui é o seguinte, ó. 3 é um cateto, né? 4 é outro cateto. Então você tem um triângulo. O triângulo é retângulo. Aqui é 3, aqui é 4. Eu pergunto, qual é a área desse triângulo? É só você olhar esse triângulo assim, ó. É o mesmo triângulo, né? Só rodei ele. Aqui é 3, aqui é 4. Não são os catetos? E qual é a área de um triângulo? Você aprendeu o que é a base vezes a altura sobre 2, né? Não é? A base é quanto? 3. A altura é quanto? 4. Sobre 2. 3 vezes 4 dá 12 sobre 2. A área é 6. Então, se aqui é 3, aqui é 4. É base vezes altura sobre 2. 3 vezes 4 dá 12. Dividido por 2 dá 6. A área desse triângulo é 6. Logo, a soma dessas duas áreas é igual à área do triângulo. É igual a T. Então, dá 6. Ok? Lunas de Hipócrates, Hipócrates de Chio, né? Hipócrates de Chio, que tem aquele outro Hipócrates, que é o Hipócrates da medicina, né? Quando o cara faz medicina, não faz aquele juramento? É o juramento lá do texto de Hipócrates. Mas é outro cara também bom pra caramba, lá da época dos gregos. Joinha? Bem velhinho, bem velhinho. Bem, esse foi então Dicas de Matemática, espero que você tenha acompanhado. Não se esqueça de revisar definições como grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, essas coisas. E daqui a pouco retornaremos então com raciocínio lógico, algumas questões interessantes. Boa sorte e até o próximo bloquinho, tá?